Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber aqui no canal da Fatos Desconhecidos. Exatamente no dia 20 de março de 1916, um garoto africano chamado de Ota Benga tirou a própria vida com um tiro certeiro no coração. O motivo? Tristeza e saudade do seu povo e da sua terra natal. Ota Benga foi vítima de colonizadores que invadiram o Congo, mataram sua família e o levaram para os Estados Unidos. Sabe qual a pior parte da história? Talvez pelo fato de ser negro, Ota Benga foi exposto ao lado de macacos em um zoológico de Nova York. Sua história, repleta de tragédias, é o que eu vou contar a partir de agora. No começo do século passado, o Congo, agora conhecido como República Democrática do Congo, era um país colonizado pelo rei Leopoldo II da Bélgica. O Congo era um lugar praticamente inacessível até o final do século XIX, quando Leopoldo II chegou ao local e aí ele decidiu que seria dono daquele país. Primeiro, ele enviou uma série de expedições para mapear o terreno e ter uma ideia de quão valioso era o lugar. Embora fosse chamado de Estado Livre do Congo, o nome não tinha nenhuma relação com a realidade do país. Na verdade, tratava-se de uma propriedade particular do rei Leopoldo II. As pessoas eram feitas de escravos e quem não seguia as regras sofria com chicotadas, amputações, trabalhos forçados e assassinatos em massa. A crueldade era tanta que até mesmo outras potências coloniais reclamaram da forma como as pessoas eram tratadas no território. Logo, a Grã-Bretanha investigou o caso em 1903, o que ajudou a mudar algumas coisas no país. Só para você ter uma ideia, estima-se que 10 milhões de congoleses morreram nas mãos do rei Leopoldo II. Foi exatamente neste cenário que Ota Benga nasceu e cresceu. Ele veio ao mundo em uma floresta chamada Floresta Tropical Ituri. Seu povo, chamado de Buti, vivia em bandos de grupos de familiares compostos por 15 a 20 pessoas, mudando-se de tempos em tempos, de acordo com as estações do ano. Ota Benga se casou muito novo, na verdade, ele era apenas uma criança quando se casou, e teve 2 filhos, o que o colocou no caminho para começar sua própria família e talvez um dia liderar seu próprio bando. Porém, quando ele ainda era um adolescente, começaram vários conflitos no Congo, o que levou a dezenas de mortes e deportações em massa. O rei Leopoldo II enviou uma milícia colonial para cometer verdadeiras atrocidades. Eles estupraram e assassinaram os aldeões, chegando a decepar mãos e cabeças dos congoleses e os recolher para levar para a Bélgica. Em algum momento da década de 1890, os soldados de Leopoldo II encontraram o acampamento de Ota Benga e assassinaram sua família inteira. Nesse dia, Ota Benga estava fora, procurando alimento para sua família. Ele só viu o massacre quando retornou ao acampamento. Para Ota Benga, sua família era sua vida. Sem eles, ou ele teria que vagar sozinho pela floresta até morrer, ou iria procurar uma família e implorar para ser aceito. Porém, seu destino foi muito pior do que isso. Depois de perder sua família, Ota Benga foi sequestrado por traficantes de escravos. Inicialmente, ele foi obrigado a trabalhar em uma aldeia agrícola. Em 1904, um empresário explorador norte-americano chamado Samuel Werner, que tinha sido enviado para o Congo em uma expedição realizada pela Exposição Universal de 1904, uma feira mundial que aconteceu em São Louis, tinha como objetivo encontrar alguns pigmeus africanos para serem exibidos como elos perdidos na evolução humana. Para quem não sabe, pigmeu é um termo utilizado para vários grupos étnicos de estatura baixa, como era o caso do povo Buti. Ao analisar Ota Benga, um adolescente pequeno, negro, magro e com dentes afiados, Samuel Werner sabia que tinha encontrado exatamente o que precisava. Segundo relatos, ele comprou Ota Benga por meio quilo de sal e um pedaço de tecido. Após ser levado para os Estados Unidos, Ota Benga fez parte da exposição racista e pseudocientífica com aqueles considerados elos perdidos da evolução humana.
Para os homens brancos que exibiam garotos negros em uma exposição, os pigmeus africanos nada mais eram do que o degrau mais baixo da escala evolutiva. Ota foi exposto na Feira Mundial de São Louis, junto a outros meninos negros. Tanto ele quanto seus companheiros, que estavam em cativeiro, perceberam que a multidão queria ver selvagens africanos genuínos. Então, começaram a imitar a dança e os gritos de guerra dos índios norte-americanos. Ele também percebeu que as pessoas achavam seus dentes interessantes e passou a cobrar 5 centavos do público a cada vez que davam um sorriso. A certa altura, a Guarda Nacional teve que ser chamada para controlar as multidões que faziam filas para ver os selvagens africanos, como chamavam Ota Benga e seus companheiros. Depois da feira, Benga viajou com Werner e até voltou para a África por um tempo. Em 1905, ele fixou residência com outra tribo congolesa, a Batwa, ocasião em que ele se apaixonou perdidamente e se casou com uma mulher da tribo. Esse poderia ter sido o final feliz de Ota Benga, mas o destino tinha separado algo um pouco mais sofrido para ele. Ele permaneceu casado com sua esposa apenas por alguns meses, porque, infelizmente, ela foi picada por uma cobra e acabou morrendo. Desolado, Ota Benga resolveu viajar de volta para os Estados Unidos com Werner em 1906. Em seu retorno, ele foi direto para o Museu Americano de História Natural, onde novamente ele estava encantando os visitantes, fingindo ser um ser humano menos evoluído. Relatos contam que, em certa ocasião, ele foi convidado a sentar ao lado da esposa de um homem rico. Fingindo não entender nada, Ota Benga tentou arremessar uma cadeira em sua direção, como se realmente fosse um selvagem. Todo mundo gostava de ir até o Museu Americano de História Natural para ver Ota Benga. Era um homem diferente de tudo que os norte-americanos estavam acostumados a ver. Só que Werner, que até então era proprietário de Ota Benga, não gostou da quantidade de dinheiro que o museu pagava a ele pela exposição de Ota. Depois de muita conversa, Werner e a direção do museu não chegaram a um acordo e Ota Benga foi retirado do local. Por fim, ele acabou sendo enviado para o zoológico do Bronx, que estava planejando expandir alguns setores. Dentro do zoológico, Ota Benga era, ao menos em partes, um homem livre. Isso não quer dizer que ele podia sair do zoológico quando quisesse. Não, mas ele tinha passe livre para circular por todos os lugares dentro do zoológico. Sabe o que é mais triste nessa parte da história? Apesar de poder circular livremente pelo zoológico, ele sempre dormia na parte de exposição dos primatas, obviamente sendo comparado aos macacos. Ele foi exibido como parte da exposição da Sociedade Antropológica de Nova York sobre a evolução humana. Na época, os religiosos negros ficaram chocados com a exibição. De fato, era um absurdo colocar um homem negro ao lado de macacos. Com isso, os religiosos da época ficaram extremamente ofendidos, não só por ofender todas as pessoas negras, mas pela falta de respeito com o próprio Ota Benga, que, apesar de ser mantido em cativeiro, não fazia ideia do que realmente estava acontecendo com ele. Os religiosos chegaram a entrar em contato com o governador para forçar o zoológico a encerrar a exibição. Felizmente, todo o esforço valeu a pena. Ota Benga foi libertado e passou a ficar sob custódia de James Gordon, o ministro que lutou por sua liberdade. Ele foi viver em um orfanato para meninos negros. Infeliz com sua vida, Ota se mudou para a Virgínia. A essa altura, Gordon ainda ajudava a administrar a vida de Benga e parecia ter ideias definidas sobre como o homem de 27 anos deveria viver. Gordon o matriculou em uma escola e conseguiu um emprego para ele em uma fábrica de tabaco local. Em 1914, Benga planejava um retorno para a África. A vida na América definitivamente não era para ele. Com o dinheiro que ganhava no trabalho, Benga começou a arrumar as coisas e a procurar passagem para o porto mais próximo de sua terra natal. Nessa época, Leopoldo II já havia falecido e o governo belga tentava organizar a bagunça que o rei tinha deixado para trás. A vida no Congo estava melhorando e essa era a hora de Ota Benga voltar para casa. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. O começo da Primeira Guerra Mundial estragou
todos os planos de Otabenga. Quando os alemães ocuparam a Bélgica, o Congo virou um verdadeiro caos novamente, pois ninguém entrava e ninguém saía. Por fim, aconteceu exatamente o que eu contei no começo do vídeo. Infeliz nos Estados Unidos, Otabenga tirou a própria vida no dia 20 de março de 1916. Esse foi o triste fim do garoto congolês, que foi explorado por tantos anos. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!